Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui no nosso estudo sobre funções e na aula de hoje vamos estudar sobre as funções logarítmicas. Então, vamos lá. Vamos começar definindo o que é uma função logarítmica. Ela vai ser qualquer função que pode ser escrita na forma f de x igual a log de x na base b. Então, esse bzinho que aparece aqui embaixo é o que a gente chama de base do logaritmo. X é o argumento da função. Também podemos chamar de logaritmando, é o número do qual eu quero calcular o logaritmo. O argumento da função logarítmica, ela tem que ser sempre positiva. Então, aqui como a gente tem logaritmo de x, eu estou impondo que o x tem que ser maior do que zero. E esse número b que aparece aqui é aquele mesmo b que aparece lá na função exponencial. Então, ele tem que ser positivo e diferente de 1. E a função logarítmica, ela é a função inversa da função exponencial. A gente ainda não definiu, não estudou o conceito de função inversa, mas, mesmo assim, a gente vai ver o que significa ser uma função inversa, tá? São duas funções que estão relacionadas entre si. Então, dada a função exponencial y igual a b elevado a x, onde esse b é aquela base que é maior do que zero e diferente de 1, a função inversa dessa função exponencial vai ser a função log de x na base b, para x positivo. Então, aqui eu mostro o gráfico para vocês das duas funções, para que vocês vejam que existe uma certa simetria em relação à reta y igual a x, e os gráficos da função potência, a função exponencial, e a função logarítmica. Tá? Então, esse é um comportamento típico de uma função log de x. Aqui, nesse caso, é quando a base é maior do que 1. Essa função aqui, tá? Esse gráfico. Bom, como é que eu transformo, já que uma é a função inversa da outra, como é que eu saio da função exponencial e vou para a logarítmica, ou saio da logarítmica e vou para a exponencial? Então, se o x é positivo e o b está maior do que zero e diferente de 1, y é igual a logaritmo de x na base b se b elevado a y for igual a x, tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos. Por que logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3? Porque b elevado a y é igual a x. Então, 2 elevado ao cubo é igual a 8. Por que logaritmo de raiz de 3 na base 3 é igual a 1 meio? Porque b elevado a y é igual a x. Então, 3 elevado a 1 meio é igual a raiz de 3. Por que logaritmo de 1 dividido por 25 na base 5 é igual a menos 2? Porque b elevado a y é igual a x. Então, é 25 na menos 1, que é igual a 1 divididos por 25. Por que logaritmo de 1 na base 4 é igual a 0? Porque 4 elevado a 0 é igual a 1. E por que o logaritmo de 7 na base 7 é igual a 1? Porque 7 elevado a 1 é igual a 7. Então, na verdade, esse número que aparece aqui é o que a gente está se perguntando. Qual é o número que eu tenho que elevar a base
para que o resultado seja igual a 1. Isso que é a função inversa. Né? Então, a gente está se perguntando qual é o y que me retorna o x. Então, se a minha base é 4, eu tenho 4 elevado a y igual a 1. Quanto é o valor de y para que isso aqui seja igual a 1? No fundo, é isso que a gente está se perguntando ao calcular o logaritmo de uma função, tá, pessoal? Bom, então aqui a gente tem as propriedades de maneira geral, né? Ali a gente viu alguns exemplos e aqui vamos ver as propriedades básicas. Então, se o x é positivo e o b é maior que 0 e diferente de 1, temos que o logaritmo na base b de 1 é igual a 0. Então, independente da base, sempre que o argumento do logaritmo for igual a 1, o resultado é 0. Logaritmo de 1 igual a 0, independente da base. Logaritmo de b na base b é igual a 1. Então, mesma coisa aqui, ó. Se eu estou calculando o logaritmo de um número, que é a própria base, o resultado vai ser igual a 1. Logaritmo de b elevado a y na base b vai ser o próprio y. Né? Então, aqui, por exemplo, ó, log de 2x quadrado. Desculpem. 2 ao cubo. Isso aqui vai ser igual a 3. Né? Então, o logaritmo de b na base b elevado a y é o próprio y. E se eu tenho b elevado ao logaritmo de b, logaritmo de x na base b, isso vai ser igual a x. Porque eu teria... eu tenho que aplicar, na verdade, que eu teria que aplicar log na base b de b elevado a log de bx. E isso aqui vai ser log bx. Então, esse log de b na base b vai ser o próprio, que é a propriedade aqui, a anterior, ó. Né? Então, isso aqui vai ser igual a log de x na base b igual a log de x na base b. Tá? Então, a propriedade número 4, vocês conseguem enxergar por que isso é verdade se vocês aplicarem logaritmo dos dois lados da igualdade e invocarem aqui a propriedade número 3. Tá? Bom, então agora vamos fazer alguns exemplos, né? Aplicando essas 4 propriedades básicas que a gente viu até o momento. Então, aqui, ó, para o primeiro exemplo. Logaritmo de 4 na base raiz de 2. Isso aqui tem que ser igual a 4. Por quê? Porque raiz de 2 elevado a 4 é igual a 4. Ó, raiz de 2 ao quadrado que multiplica a raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Tá? Então, logaritmo de 4 na base raiz de 2 é igual a 4. Próximo exemplo, ó. 4 elevado ao logaritmo de 5 na base 4. Ó, o que a gente tem que invocar? A gente tem que invocar a quarta propriedade. B elevado ao logaritmo de x na base b é o próprio x. Então, 4, logaritmo de 5 na base 4 é igual a 5.
ok? Então, esse aqui foi a aplicação direta ali da quarta propriedade, tá? Logaritmo de 3, logaritmo de raiz de 3 na base 3. A gente já resolveu esse, né? Isso aqui tem que ser igual a 1 meio. Por quê? Porque 3 elevado a 1 meio é igual a raiz de 3. Né? O que eu estou usando aqui? Eu estou usando b elevado a y igual a x. Então, aqui foi o que eu fiz, ó. Raiz de 2 elevado a y tem que ser igual a 4. Quanto tem que valer o y? Aqui, ó. Mesma propriedade do exemplo anterior. Eu tenho 6 logaritmo de 11 na base 6. Isso aqui vai ser simplesmente 11. Que eu estou invocando lá a quarta propriedade, tá? Bom, apesar da base logarítmica poder ser qualquer, tem uma base especial que é a base 10. Né? De fato, se vocês forem na calculadora de vocês, a calculadora ela é programada para calcular o logaritmo na base 10. Né? Quando a gente está calculando o logaritmo na base 10, a gente pode suprimir a base. Ó. Então, aqui que eu escrevi. Eu tenho log de x na base 10 é simplesmente igual a log de x. Tá? Eu não preciso me preocupar em colocar a base ali. Se eu colocar, não está errado, pessoal. Se eu não colocar, subentende-se que é a base 10. Tá? E isso aqui é verdade se x for igual a 10 elevado a y. Então, a base 10, tu escreve como potências de 10, tá? Bom, então aqui tem algumas propriedades para o logaritmo com base 10, que são as mesmas propriedades que a gente viu anteriormente, só que agora é para uma base específica, tá? Então, log de 1 vale 0, que a gente já sabia. Log de 10 vale 1, a gente também sabia. Log de 10 elevado a y é y. E 10 elevado a log de x é o próprio x. Então, isso aqui são as mesmas propriedades que a gente tinha 3 slides atrás, só que específicas para os logaritmos de base 10. Tá? Bom, então aqui vamos calcular o valor de alguns logaritmos na base 10. Então, aqui o primeiro, ó. Logaritmo de 100 na base 10. Quanto que vocês acham que tem que dar? Em outras palavras, olha só o que a gente está procurando. A gente está fazendo 10 elevado a y tem que ser igual a 100. É isso que a gente está se perguntando. Quanto vale o y? Bom, o y vale 2, né? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos a base elevado a y tem que ser igual a 10 elevado a 1/5. Quanto vale y? 1/5. Terceiro, 10 elevado a y tem que ser igual a 1 divididos por 1000, que eu vou escrever da seguinte forma. 1 divididos por 10 elevado a 3, que é igual a 10 na menos 3. Então, o logaritmo de 1 divididos por 1000 é igual a menos 3. Então, quando eu percebo uma coisa aqui, ó, quando a gente consegue fatorar o x como um múltiplo do número da base, a gente consegue facilmente calcular o valor do logaritmo, que é o que a gente fez aqui, ó. A base é 10 e o x é uma potência de 10. Ó, base 10, base 10, base 10, base 10. Tá? Então,
Se o x é uma potência de 10, né, pode ser escrito como sendo um número vezes 10, ou uma potência de 10, então a gente consegue calcular o valor do logaritmo aplicando as propriedades, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente estava vendo até o momento, a gente estava querendo encontrar o valor do logaritmo de um número, certo? Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver como resolver equações logarítmicas. Eu quero descobrir qual é o valor de x cujo logaritmo é igual a 5. Aqui na base 10 e depois na base 2. Tá? É isso que a gente está fazendo. Então, o que temos aqui? Temos a nossa base é igual a 10. Então, 10 elevado a y tem que ser igual a x. 10 elevado a 5 tem que ser igual a x. Então, x é igual a 10 elevado a 5, que é 100 mil. Esse é o valor de x. Aqui o que temos? Aqui temos base igual a 2. Então, 2 elevado a y tem que ser igual a x. Meu y vale 5. 2 elevado a 5 tem que ser igual a x. X é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. 2 elevado à quinta potência é 32. Ok? Bom, próximo caso particular, pessoal, são aqueles logaritmos na base natural. Vocês se lembram que a gente viu isso lá na função exponencial? A gente viu na função exponencial que a gente chamou de base natural da função exponencial, que era o número de Euler. Né? O Euler, que era o limite de x tendendo a mais infinito. Eu acho que é 1 mais 1 divididos por x elevado a x, se eu não me engano. Tá? Não tenho 100% de certeza se é isso mesmo. Tá? Então, esse também é um caso particular dos logaritmos. Se vocês forem lá na calculadora de vocês, vocês vão perceber que a calculadora também já calcula esse logaritmo na base e. Tá? E a maneira como a gente representa o logaritmo na base e é ln. Então, a gente sai dessa notação log e vai para a notação ln. Tá? Então, olhem lá depois na calculadora de vocês que vocês vão encontrar. E aí, aqui, olha só, a base, né, a função inversa vai ser o e elevado a x. Tá? Não vai ser mais porque a nossa base é 10, né? E elevado a y, desculpem. E elevado a y é igual a x. Certo? Então, nessa base que a gente conheceu lá quando estava estudando as funções exponenciais, a gente estudou essa base natural das funções exponenciais, que é o número de Euler, né? E quando a gente está calculando o logaritmo nessa base, a gente chama de logaritmos naturais. E representa ele através das letras ln. Bom, as propriedades, olha só. São as mesmas, de novo, né? Que a gente já viu, aquelas mesmas 4 propriedades, porém agora aplicada para a base natural. Né? Então, o ln de 1 também vale 0. Agora, como a minha base é e, o ln de e vale 1.
ln de e elevado a y é y. E elevado a ln de x é o próprio x. Ok? Então, as mesmas 4 propriedades, só que agora para a base E. Então, agora aqui vamos calcular alguns logaritmos, certo? Então, esse logaritmo aqui é o equivalente a gente calcular o log de E na base E, né? Log de E elevado à quarta potência na base E. Ó. ln de E elevado a Y é o próprio Y, que nem a gente tinha ali anteriormente, tá? Então, isso aqui, o logaritmo de E, né? O logaritmo de E na base E elevado à quarta potência é igual a 4. Ó, esse aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho ln de E elevado a 1 meio. Como a base do logaritmo é igual ao x, né? A base da potência, isso aqui vai ser igual a 1 meio. É a mesma propriedade que a gente usou ali em cima, tá, pessoal? E aqui no fim, ó, a mesma coisa, ó. Quando a gente tem E elevado a logaritmo, né, o ln de 4, isso aqui é simplesmente 4. Estou usando aqui a última propriedade. E elevado a ln de x é o próprio x. E elevado a ln de 4 é o próprio 4. Bom, agora aqui tem umas propriedades gerais quanto à soma, produto e quociente de... soma, produto... Não, desculpa, produto, quociente e potência, tá? Então, aqui, ó, primeira propriedade é o que a gente chama de regra do produto. Se dentro do argumento do meu logaritmo eu tiver duas variáveis, né, ou dois números multiplicando, que é ali o R vezes S, eu posso separar isso como sendo a soma dos logaritmos, tá? Basta a gente se lembrar que se eu tenho a exponencial, sei lá, não vou botar exponencial, vamos botar 2 ao quadrado que multiplica 2 a x, isso aqui é igual a 2 mais x. Então, isso aqui é uma espécie de propriedade de soma de expoentes, tá? Lembrem que essa função é inversa uma da outra. Então, se eu tenho o produto de duas quantidades no argumento da minha função logaritmo, eu posso separar isso em dois logaritmos de mesma base, tá? Aqui, ó, regra do quociente. Se eu tenho a razão entre duas quantidades no argumento da minha função logaritmo, que é o R divididos por S, eu separo isso como sendo uma subtração de logaritmos, que também é equivalente ao que nós temos lá na função potência, né? Se eu tivesse 2 ao quadrado divididos por 2 a x, isso aqui vai ser 2 menos x, tá? Então, quando eu tenho aqui a razão de duas quantidades, eu separo na subtração dos logaritmos. E, pessoal, aqui, ó, se eu tenho o logaritmo de um R elevado a uma potência, essa potência pode ir para frente, né? Vai ser, então, logaritmo de R elevado a C é C logaritmo de R. Tá bom? Então, essas três propriedades gerais, elas ajudam bastante na hora que a gente tem que simplificar e calcular as expressões com logaritmo. Ok?
Bom, vamos fazer exemplos aqui, ó. Aqui eu vou treinar com vocês como é que a gente escreve isso na forma expandida, tá? Eu tenho aqui uma forma contraída, digamos assim, né? O argumento da função, ele tá agrupado e eu quero treinar com vocês como é que eu escrevo isso como sendo a soma ou a subtração de outros logaritmos. Então, o que temos aqui, ó? Aqui a primeira coisa que eu tenho é o quociente, né? Então, eu posso separar isso como sendo um logaritmo de raiz de x² mais 5 menos o logaritmo de x. Outra coisa que eu posso fazer é observar que x² mais 5 pode ser escrito como x² mais 5 elevado a 1 meio. Então, isso aqui é como se fosse x elevado a uma potência, né? O r elevado a c do slide anterior. Então, isso aqui ainda pode ser escrito como sendo 1 meio do logaritmo de x² mais 5 menos o logaritmo de x. Ok? E a partir daí não tem mais como a gente simplificar. Aqui, ó. Aqui a gente tem o produto de 3 grandezas, né? A gente tem o logaritmo de 25 que multiplica x que multiplica y². Ok? Então, como é o produto, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar em 3 somas. Então, é logaritmo de 25 mais o logaritmo de x mais o logaritmo de y². O que eu ainda posso fazer? Eu posso simplificar as potências, né? Se eu quiser, eu posso escrever esse 25 como um 5². Então, isso aqui ainda poderia ficar 2 logaritmo de 5 mais logaritmo de x mais 2 logaritmo de y. Essa é a forma mais expandida possível que a gente tem como escrever essa expressão, tá? Agora é o contrário. Agora a gente quer contrair a expressão. Tá? Então, ali na primeira expressão, eu tenho a subtração, né? A diferença entre 2 logaritmos de mesma base. Essa é outra coisa, pessoal. Eu só posso juntar se os logaritmos estiverem na mesma base, tá? Se, né, eu tiver um log 2x menos log de y, eu não posso juntar esses 2 logaritmos porque eles estão em bases diferentes. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente muda a base do logaritmo, mas do jeito que tá, eu não posso dizer que é log de x divididos por y. Se eu fizer isso, tá errado, porque a base dos logaritmos é diferente. Então, o que eu vou começar fazendo? Ó? Eu vou começar jogando esse número aqui da frente, escrever ele como uma potência, e a mesma coisa eu vou fazer com esse 1 meio. Tá? Então, isso aqui vai ser ln de x mais 5² menos o ln de x elevado a 1 meio. Como os logaritmos estão na mesma base, o que é a subtração de logaritmos? Eu posso transformar isso num quociente. Então, isso aqui vai ser ln de x mais 5² divididos por x na 1 meio. Isso aqui seria a versão compacta, digamos assim, dessa expressão. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó.
Ó, aqui eu tenho um 5 multiplicando que vai lá para a potência, 2 e um 2. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar essas potências, né, esses números que estão aqui na frente para as potências. Então, eu tenho log de x elevado à quinta potência menos log de x ao quadrado menos log de y ao quadrado. Isso aqui é igual a log de x elevado à quinta potência menos, olha só, log de x quadrado y quadrado. Então, eu coloquei o menos em evidência e transformo isso aqui numa soma. A soma vai ser o produto, né? Quando eu tenho a soma de dois logaritmos de mesma base, vai ser o produto dos argumentos. E aí, agora, finalmente, eu posso escrever log de x elevado à quinta potência, x quadrado por y quadrado. Claro que aqui eu ainda poderia simplificar essa potência de x, né? Mas a gente está, na verdade, trabalhando abrir e fechar as expressões, tá? Escrevê-las de modo explícito e escrevê-las de modo compacto. É isso que a gente está treinando. Tá, então agora vamos aprender a mudar de base, certo? Então, para a gente exemplificar, olha só, eu quero calcular o logaritmo de 7 na base 4. Só que eu vou lá na minha calculadora e, como eu disse para vocês, eu só tenho a opção de calcular o logaritmo na base 10 ou na base E. E agora, como é que eu vou fazer para calcular esse logaritmo de 7 na base 4? Essa é a questão. Então, primeira coisa que eu vou escrever para mudar a base é escrever essa função logaritmo na sua forma de potência, certo? Então, y igual a log de 7 na base 4, ou 4 elevado a y tem que ser igual a 7. Bom, aí eu tenho que escolher em qual base eu vou calcular, ou na base 10 ou na base E, ok? Então, por exemplo, se eu vou calcular na base 10, eu tenho log de 4 elevado a y é igual a log de 7. Né? O que eu fiz? Dessa expressão aqui, 4 elevado a y igual a 7, eu apliquei o logaritmo dos dois lados da igualdade. Agora eu vou aplicar a propriedade que o y, como o y é uma potência, ele pode vir para frente. Então, y que multiplica log de 4 é igual a log de 7. Logo, né, y é igual a log de 7 divididos pelo log de 4. E agora esse logaritmo, desculpem, esse logaritmo, ele está escrito na base 10, então eu tenho como ir na minha calculadora e calcular quanto vale. Então, vamos lá na nossa calculadora, ó. Vamos ver aqui. Limpar histórico. Então, é log de 7 divididos pelo log de 4. Isso é igual a 1,4. Então, voltamos lá. Nosso y é igual a 1,4. Ok? Então, passa o logaritmo para sua forma potência, né, função exponencial,
e aplica o logaritmo numa base conhecida dos dois lados da igualdade. E aí, com isso, a gente consegue resolver, né, calcular o logaritmo de 7 na base 4, que antes a gente não tinha como. Então, aqui, ó, tem a regra geral, né? Se eu quero calcular o log de x na base b, isso vai ser o log de x na base a divididos pelo log de b na base a. E aí, claro que aqui isso vale para todas as bases, tá, pessoal? Mas se eu quero efetivamente calcular na calculadora, o meu a tem que ser igual a 10 ou e. Mas às vezes a gente quer mudar a base para poder simplificar expressões, né? Então, por isso que aqui a gente está escrevendo essa fórmula para mudança de base de maneira genérica, tá? Então, se eu tenho um logaritmo na base A e quero mudar para a base B, eu tenho que aplicar essa regra aqui, ó. Log de x na base B é igual a log de x na base A divididos por log de B na base A. Sendo que B é a base que eu não consigo, né? Eu não sei como calcular, não tem na minha calculadora, digamos assim, tá? Então, aqui a gente vai fazer alguns exemplos de mudança de base, tá? Então, y é igual a log de 5, log de 3 na base 5. Então, daqui sai que 5 elevado a y é igual a 3. Então, ln, agora eu vou usar a base e. ln de 5 elevado a y é igual a ln de 3. Ln de 5 é igual a ln de 3. Y é igual a ln de 3 divididos por ln de 5. Vamos lá na nossa calculadora para ver quanto vale y. Então, aqui, ó, limpa. ln de 3 divididos por ln de... Peraí que eu botei um parênteses a mais, ln de 5. 0,68. Então, y é igual a 0,68. O que eu quero frisar aqui, pessoal? Esse 0,68 é o log de 3 na base 5, que é o nosso y. A única coisa que a gente fez foi fazer uma mudança de base para poder calcular esse valor, tá? Mas esse y que a gente calcula aqui é a imagem da função log de 3 na base 5. Só que a gente não tem como fazer isso na calculadora, porque, de novo, a calculadora não foi programada para isso, tá? Por isso que a gente tem que fazer essa mudança de base para poder calcular quanto vale o logaritmo de 3 na base 5. Ó, log de 4 na base 2. Então, y é igual a log de 4 na base 2. 2 elevado a y é igual a 4. Então, ln de 2 elevado a y é igual a ln de 4. Y é igual a ln de 4 divididos por ln de 2. Então, ln de 4 divididos por ln de 2. Isso é igual a 2. Claro que esse aí era fácil da gente descobrir quanto vale o y, né? Porque 2 ao quadrado é 4. Mas o que a gente está treinando aqui é mudança de base, tá? Então, aqui era muito fácil a gente ver que o y tinha que ser igual a 2 para que eu tivesse 2 ao quadrado igual a 4. Mas isso não é regra, tá?
Ó, mais um exemplo. Então, y igual a log de 10 na base 6. Então, 6 elevado a y tem que ser igual a 10. Y log de 6 é igual a log de 10. Y igual a log de 10 dividido por log de 6. Quanto que é log de 10, pessoal? Alguém? Não tô ouvindo, quero resposta. Quanto é o log de 10 na base 10? Isso aí, gente. Log de 10 na base 10 é 1, né? Ó, vamos voltar lá. Lá nas nossas propriedades. Volta. Ó. Log de 10 na base 10 é igual a 1. Ok? Então, ali, ó, eu já consigo dar uma simplificada. Deixa eu voltar lá, não olhe para a tela para não ficar tonto. Ali eu já consigo dar uma simplificada na minha expressão. O meu y é igual a 1 divididos por log de 6. Então, fique esperto. Então, vamos lá para a nossa calculadora. 1 divididos por logaritmo de 6. 1 divididos por log de 6. 1,29. Deixa eu só dar o igual aqui para ficar grande. 1,29. 1,29. Certo? Ah, aqui é uma coisa legal, ó. Isso aqui eu peguei da internet. Se log de x na base 5 é 2 e log de y na base 10 é 2, então quanto é que é log de x divididos por y na base 20? Percebam que cada um está em uma base. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, log de x divididos por y vai ser log de x na base 20 menos o log de y, log de y na base 20. Isso aqui eu tenho que calcular, e isso aqui eu tenho que calcular para mim descobrir quanto é o log de x dividido por y na base 20. Como é que a gente pode fazer isso, pessoal? Ó. O que eu sei, ó? Que log de x na base 5 é igual a 2. Então, 5 ao quadrado é igual a x. Vou seguir calculando aqui do lado, ó. Log base 20 de 5 ao quadrado é igual a log base 20 de x. Agora, vamos trabalhar com o log do y. Vou trabalhar na próxima, ó. Log de y é igual a 2. Então, 10 ao quadrado é igual a y. Log na base 20, 10 ao quadrado é igual ao log base 20 de y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na nossa expressão. A gente quer calcular log base 20 de x divididos por y. Isso é igual a log 20.
log de x na base 20 menos o log de y na base 20. Então, isso aqui é log de 5 ao quadrado na base 20, que é o que a gente tem aqui, ó. Ok? Menos log 10 ao quadrado base 20. Então, isso aqui é log base 20 de 5 divididos por 10 ao quadrado que é igual a 2 log na base 21 meio. Isso aqui é o log de x dividido por 2. Opa, x divididos por y. Legal, né? Então, o que eu fiz? Vamos recapitular, ó. A gente conhece os logaritmos de x e y nas bases 5 e 10. Mas eu queria calcular o logaritmo na base 20. Então, o que eu fiz? Primeira coisa, eu separei isso numa diferença. E aí, trabalhei cada um dos logaritmos de maneira independente. Opa, esse aqui tá lá na outra página. Né? Então, aqui eu fiz uma mudança de base para descobrir o logaritmo de x na base 20. E aqui eu fiz uma mudança de base para descobrir o logaritmo de y na base 20. E aí, substituí na expressão original e dei um passo atrás, juntando as duas expressões. Tá? Então, a resposta é 2 log de 1 meio na base 20. Continuando. Agora a gente vai ver as propriedades da função logaritmo, né? Em termos de continuidade, crescência, domínio, imagem, essas coisas todas. Né? A gente viu várias propriedades, a gente viu como operar com as funções, agora a gente vai caracterizar essa função em relação a propriedades, né? Bom, o domínio, aqui a gente está pensando, pessoal, na função f de x igual a log de x, independente da base, tá? Mas o argumento da função é simplesmente o x, certo? Bom, então o domínio dessa função, o x tem que ser sempre positivo e diferente de zero, tá? Então o domínio vai de 0 até mais infinito. A imagem, como a gente vai ver no gráfico a seguir, ela é de menos infinito até mais infinito. Ela é uma função contínua em todo o seu domínio. Se a base é maior do que 1, que é o caso particular que a gente está analisando aqui, ela vai ser crescente em todo o seu domínio. Não é uma função simétrica, porque ela não é nem par nem ímpar. Não é uma função limitada. Não tem extremos, não tem assíntota horizontal, ela tem uma assíntota vertical em x igual a 0. E quando o x vai para o mais infinito, a imagem da função também cresce para o mais infinito, tá? Aqui a gente tem o gráfico, ó. E aqui eu coloquei a função potência para de novo vocês perceberem a simetria entre a função exponencial e a função logarítmica, tá? Só por isso. Mas a função que a gente está analisando é essa azul aqui, ó, essa verde, sei lá que cor é essa. Então, essa função aqui é a log de x na base 4, tá? Então, ela só está definida para valores positivos de x, né? O argumento da função logarítmica sempre tem que ser positivo.
A imagem dela é todos os reais, ela cresce para o menos infinito à medida que o x se aproxima de zero e ela vai crescendo para o mais infinito à medida que o x vai para o mais infinito, tá? E essa função laranja aqui, que é a função 4 elevado a x, vocês percebem que existe uma certa simetria, né, do gráfico, é como se o gráfico fosse rebatido em relação à reta y igual a x, tá? Outra coisa que eu queria salientar é esse ponto aqui, ó. O gráfico sempre vai cruzar o ponto 1 e 0. Se vocês se lembrarem, lá na função na função exponencial, ele cruzava o ponto 0 e 1. Agora ele cruza o ponto 1 e 0, tá? Bom, agora vamos ver o caso em que a base do logaritmo está entre 0 e 1. O domínio segue sendo o mesmo, tá? O domínio vai ser entre 0 e mais infinito. A imagem, se não me engano, deixa só eu ver, a imagem também é de todos os reais, né? De menos infinito a mais infinito. Também vai ser uma função contínua em todo o seu domínio. Agora a função ela é decrescente em todo o seu domínio, tá? Da mesma forma que era lá a função exponencial. Ela vai ser uma função que não é nem par nem ímpar, então ela não possui aquela simetria em relação ao eixo y ou à origem. Ela não é uma função limitada, não possui extremos, não possui assíntotas horizontais. X igual a 0 também é uma assíntota vertical. E como ela é uma função decrescente, quando o x vai para o mais infinito, a imagem vai para o menos infinito, tá? Aqui está o gráfico. Essa função laranja é o 0,4 elevado a x. Então, a função exponencial, ela também é uma função decrescente quando a base está entre 0 e 1. Essa rosa é o log de x na base 0,4. E aqui, pessoal, a simetria é em torno desse ponto aqui, ó. Então, se vocês percebem, também tem uma certa simetria em relação aos gráficos da função exponencial e da função logaritmo, tá? Mas não é em relação à reta y igual a x, agora vai ser em relação a esse ponto aí. E esse ponto, deixa só eu ver uma coisa. Deixa eu ver que ponto é esse, eu não me lembro. Não tem aqui, peraí. Tá, mas esse ponto tem que ser o ponto em que 0,4 elevado a x é igual ao log de x na base 0,4. Então, o que temos? Eu tenho que pensar nisso com calma. Parei que vou dar um pause e ver se eu consigo raciocinar e aí eu já volto. Eu buguei aqui. Se eu descobrir depois como é que a gente calcula esse ponto, eu aviso vocês, tá? Mas, assim, de maneira rápida eu não descobri, então eu vou seguir gravando e aí depois, se for o caso, eu volto, tá? Bom. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre solução de equações, tá? Como é que eu posso solucionar equações de logaritmos
E também, já que o logaritmo é a função inversa da exponencial, a gente vai trabalhar um pouquinho a função exponencial também, tá? Então, qual é a propriedade que a gente vai usar? Olha só. Se eu tenho um b elevado a u e esse b elevado a u é igual a b elevado a v, então, obviamente, u é igual a v. Mesma coisa, log de u na base b igual a log de v na base b, é porque u é igual a v. Então, na verdade, aqui a gente vai estar trabalhando com igualdades, tá? A gente está procurando solução de equações através de igualdade de equações, certo? Então, aqui, ó, primeiro exemplo. A gente tem que tentar escrever esse número aqui na mesma base que eu tenho à esquerda, tá? Então, a gente tem 20 que multiplica 1 meio elevado a x divididos por 3 tem que ser igual a 5. Então, a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Eu vou ter 1 meio elevado a x divididos por 3 é igual a 5 divididos por 20, que é igual a 1 quarto. Bom, 1 quarto não é 1 meio, né, pessoal? Então, eu ainda tô com as bases diferentes, tá? Mas como é que eu posso escrever 1 quarto? 1 quarto eu posso escrever como sendo 1 meio ao quadrado. Então, 1 meio elevado a x terços, aqui eu botei x meios, vou só arrumar, 1 meio elevado a x terços é igual a 1 meio elevado ao quadrado. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho um b elevado a u igual a b elevado a v. Logo, x divididos por 3 tem que ser igual a 2, x tem que ser igual a 6. Certo? Próximo exemplo. Ó, eu tenho 2 que multiplica 5 elevado a x quartos é igual a 250. Então, de alguma forma, esse 250 tem que virar 5, tá? Então, ó, primeira coisa, 5 elevado a x quartos é igual a 250 divididos por 2, que é igual a 125. Esse 125 eu vou fatorar em potências de 5, né? Então, eu tenho 125 divididos por 5. Isso me dá 25? Se for, sim, 25. Depois, 25 divididos por 5 é 5. 5 divididos por 5 é 1. Então, é 5 ao cubo. Então, 5 que multiplica... 5 elevado a x quartos é igual a 5 ao cubo. Logo, x quartos é igual a 3, x é igual a 12. Certo? Agora, olha só, a mesma coisa, ó, eu tenho que transformar esse 81 numa potência de 3. Então, 3 elevado a x mais 1 é igual a 81 divididos por 3, eu acho que é 27, mas eu não tenho certeza. Porque eu tô na pandemia e a minha cabeça tá bugada. E eu não tenho vergonha de falar isso, pessoal. Eu vou ter que fazer 81 divididos por 3 aqui pra gente não errar as contas. 81 divididos por 3. 27, eu tava certa, mas eu não tenho confiança. 27 divididos por 3, 9. Esse aí eu tenho certeza. Divididos por 3, 3 divididos por 3, 1. Então, é 3 à quarta potência. 81 é igual a 3 elevado à quarta potência. Tá? Então, como as bases são iguais, a gente tem que x mais 1 tem que ser igual a 4. Ou x tem que ser igual a
3. Agora, a gente vai fazer isso com os logaritmos. Então, bora lá. Deixa só eu me achar aqui nas minhas notas de aula. Achei. Então, aqui, ó. Como é que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver da seguinte maneira. Eu posso, né, escrever o lado direito da igualdade na forma de um logaritmo de mesma base, tá? Então, por exemplo, ó, esse logaritmo aqui da esquerda está na base 10. Então, como eu sei que log de 10 na base 10 é igual a 1, se eu colocar, né? Peraí, deixa eu só apagar esse 1 aqui que ficou esquisito. Se eu elevar esse 10 ao quadrado, eu vou ter log de 10 ao quadrado na base 10 igual a 2. Então, esse 2 que aparece aqui, ele pode ser escrito como um logaritmo na base 10, tá? Então, log de x quadrado é igual a log de 10 ao quadrado. Se aqui a base fosse outra, pessoal, faríamos a mesma coisa, só que respeitando a base, tá? Então, como os logaritmos são iguais, né? Log na base 10 igual a log na base 10, é porque os argumentos da função são iguais. Então, o que temos aqui, ó? Temos que x quadrado é igual a 10 quadrado. X é igual a mais ou menos 10. Mais ou menos 10. Então, essa é a solução para essa equação. Ah, e a prof disse que o x tem que ser positivo sempre, né? Vocês lembram que eu falei isso? Que o log de x, o x tem que ser maior do que zero. Eu não falei isso? Falei, né? Então, por que o menos 10 entra na solução, pessoal? Vocês sabem me dizer? Por que x igual a menos 10 também vai ser a solução desse problema? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, o que vocês acham? Ó, o que eu disse para vocês? Eu disse que o argumento do logaritmo tem que ser positivo, tá? Quem é o nosso argumento do logaritmo? É x quadrado. Concordam? X quadrado sempre vai ser positivo. Então, se eu estivesse analisando y igual a log de x quadrado, o domínio dessa função é todos os reais, porque mesmo que eu coloque números negativos ali no x quadrado, o argumento vai ser positivo. Tá? Então, o que interessa para nós é que o argumento da função logarítmica seja positiva. Então, por isso que o menos 10 entra, porque se eu colocar menos 10 aqui dentro, eu vou ter log de menos 10 ao quadrado igual a 2. Entenderam? Então, tá. Aqui é a mesma equação que a gente vai resolver de uma outra maneira, tá? A gente vai, na verdade, aqui aplicar a exponencial dos dois lados. Então, 10 elevado a log de x quadrado tem que ser igual a 10 quadrado. E aí, como a gente já viu, uma das propriedades é que log de x
Não, peraí. B elevado a log de x na base b é o próprio x. Essa foi uma propriedade que a gente viu. Então, aqui eu tenho 10 elevado ao logaritmo na base 10. Vai ficar só o x quadrado. X quadrado igual a 10 quadrado. E daqui sai o mesmo resultado, que o x é mais ou menos 10. Então, tem duas maneiras de a gente resolver nesse caso, tá? Pode ser através de igualar os logaritmos ou pode ser aplicando a função exponencial dos dois lados. E aí a gente aplica essa propriedade aqui de riba. Mais uma equação, ó. Temos que log 4x menos 2 é igual. Ó, aqui a gente tem uma subtração, né? Então, eu vou escrever isso de maneira compacta. Log de 2 divididos por 2x menos 1. Como as bases são iguais, o que a gente vai fazer? Vai igualar os argumentos. Então, 4x menos 2 tem que ser igual a 2 divididos por 2x menos 1. E aí, resolvemos. Eu tenho 4x menos 2, que multiplica 2x menos 1, tem que ser igual a 2. 8x quadrado menos 4x menos 4x mais 2 igual a 2. 8x quadrado menos 8x igual a 0. 8x que multiplica x menos 1 igual a 0. Então, aqui sai duas soluções possíveis. O x pode ser igual a 0 e o x pode ser igual a 1. Então, essa equação ela é satisfeita para dois valores de x. Ok? Aqui eu tinha deixado uma folha a mais para caso fosse necessário. Aqui. Logaritmo de 10x menos 3 na base 2x mais 1 igual a 1. Como é que a gente resolve essa, pessoal? Olha só, eu voltei aqui nesse exemplo, porque eu estava olhando as minhas notas de aula e a gente precisa, olha só, a gente precisa garantir que esse logaritmo aqui está definido, pessoal, tá? Então, eu preciso garantir que 2x menos 1 seja diferente de 0. Na verdade, ele tem que ser maior do que 0, né? Porque o argumento tem que ser positivo. Então, 2x menos 1 tem que ser positivo, tá? Para ele ser positivo, o x tem que ser maior do que 1/2. Da mesma maneira, eu vou ter que analisar isso aqui, ó. 4x menos 2 tem que ser maior do que 0. Então, x tem que ser maior do que 1/2 também. Como o x tem que ser maior do que 1/2 e a gente encontrou x igual a 0, x igual a 1, se eu colocar x igual a 0, eu não vou estar satisfazendo o fato de que o argumento do logaritmo é positivo. Então, a única solução possível vai ser o x igual a 1. Tá? Então, faltou eu discutir isso com vocês no exemplo anterior. Então, apesar da gente encontrar dois valores de x que satisfazem a equação, como a gente tem a condição, né, de que o argumento da função tem que ser positivo, a gente tem que fazer essa análise, tá? Me desculpe, eu me esqueci de fazer isso.
Então, agora a gente volta assim para aquele exemplo que a gente estava trabalhando, tá? Aqui a mesma coisa, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar as condições de existência do logaritmo, né? Bom, a base, ela tem que estar entre 0 e 1. Ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Na verdade, ela não tem que estar entre 0 e 1. Ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. É isso que eu quis dizer. Tá? Então, a base tem que ser maior do que 0, o que significa que 2x mais 1 tem que ser maior do que 0. X tem que ser maior do que menos 1 meio. Da mesma maneira, para que a base seja diferente de 1, 2x mais 1 tem que ser diferente de 1, o meu x tem que ser diferente de 0. Tá, pessoal? Bom, agora eu tenho que analisar o argumento da minha função logarítmica. Eu preciso que 10x menos 3 seja maior do que 0, x tem que ser maior do que 3 décimos. Então, quando eu encontrar a solução final, eu tenho que lembrar que o x tem que ser diferente de 0, maior do que menos 1 meio e maior do que 3 décimos. Tá, então agora eu vou efetivamente resolver a equação. Bom, nós temos que a base elevado a y tem que ser igual a x. Então, 2x mais 1 elevado a 1 tem que ser igual a 10x menos 3. Dois x mais 1 menos 10x mais 3 igual a 0. Nós temos menos 8x mais 4 igual a 0, x igual a 4 oitavos, que é igual a 1 meio. Eu tenho que ver se 1 meio satisfaz o fato de que ele é maior do que menos 1 meio, diferente de 0 e maior do que 3 décimos. Então, vamos ver quanto é 3 décimos. É 0,333, né? Mas só para ilustrar. 3 divididos por 10. Ó, 0,3. 0,3 e 0,5. 0,5 é maior do que 0,3. Então, x igual a 1 meio satisfaz as três condições anteriores. Logo, x igual a 1 meio é a solução da nossa equação. Tá? De fato, vamos substituir ali, ó. Log de 2 que multiplica 1 meio mais 1, que multiplica 10 vezes 1 meio menos 3. Tem que ser igual a 1. Então, log de 2, log da base 2 é igual a 5 menos 3, 2. Então, log de 2 na base 2 realmente vale 1. Tá? Então, x igual a 1 meio realmente é a resposta correta. Tá, mais 2 exemplos para a gente finalizar aqui. A gente quer obter o domínio dessa função. Então, aqui eu vou discutir com vocês justamente isso, né, de que o argumento da função tem que ser positivo, tá? Então, a gente precisa que x divididos por 3x menos 1 seja maior do que 0 e eu preciso que 3x menos 1 seja diferente de 0. Né? Daqui sai que o x tem que ser diferente de 1/3.
E aí agora a gente tem que analisar essa desigualdade aqui que vocês tanto amam, né, pessoal? Eu sei, vocês estavam com saudades de estudar desigualdades, olha só. Então, se a razão de dois números é positiva, é porque os dois são positivos ou os dois negativos. Então, x maior que zero e 3x menos 1 maior que zero. Então, daqui sai que x tem que ser maior do que 1/3. Então, aqui sai que x pertence ao intervalo 1/3 mais infinito. Agora, segundo caso, x tem que ser negativo, 3x menos 1 tem que ser negativo. Então, x tem que ser menor que zero e x tem que ser menor do que 1/3. Então, quem manda é o zero. Então, x pertence ao intervalo de menos infinito até zero. Com isso, o domínio dessa função é x entre menos infinito e zero, união 1/3 mais infinito. Tá? Esse é o domínio da função. Por que esse é o domínio da função? Porque o argumento do logaritmo tem que ser positivo. Ok? Próximo exemplo. A gente tem que o logaritmo de x² menos 3 tem que ser maior que zero. Ou x² tem que ser maior do que 3. Isso implica o quê, pessoal? Isso implica que x é maior do que mais raiz de 3, x é menor do que menos raiz de 3. Então, o domínio dessa função vai ser o intervalo entre menos infinito menos raiz de 3, união raiz de 3 mais infinito. Nesse intervalo, a minha função está definida, tá? Então, finalizando aqui o nosso assunto de logaritmos, a gente vai ver uma aplicação que é usar o logaritmo para fins de comparação, tá? Então, o logaritmo na base 10 de uma grandeza positiva a gente chama de ordem de grandeza. Por exemplo, eu quero comparar o peso de um elefante com o peso de uma pessoa, né, uma pessoa média ali de 60 quilogramas, tá? Eu posso fazer isso usando o que a gente chama de ordem de grandeza, para ver quantas vezes a massa do elefante é maior do que a massa dessa pessoa, tá? Como que eu faço isso? Bom, usando o logaritmo, né? Então, se a massa média desse elefante é de 6.000 quilogramas e a massa de uma pessoa mediana é de 60 quilogramas, se eu calcular o logaritmo na base 10 de 6.000 divididos por 60, isso aqui é igual a 2. O que significa esse 2? Significa que o peso do elefante, a massa do elefante, né, é duas ordens de grandeza maior do que o peso da pessoa, tá? Bom, uma aplicação direta disso que vocês devem conhecer é a tal da escala Richter, né? Quando tem um terremoto, a gente sempre escuta falar, né, qual foi o valor na escala Richter que esse terremoto atingiu, tá? Aqui a gente também tem um logaritmo que é a razão entre a amplitude do movimento vertical, né? É o quanto esse solo se moveu na direção vertical,
E quem nos dá isso é o sismógrafo, né? Se vocês lembrarem, o sismógrafo é aquele aparelhinho que tem uma agulha que a agulha vai dar amplitude do movimento vertical, né? Quanto maior for o pico, mais a Terra se moveu verticalmente, tá? Esse T ali de baixo é o período do abalo sísmico, é quanto tempo a Terra tremeu, digamos assim. E essa constante B é o quanto ele se espalhou a partir do epicentro, né? Então, se a gente pensar que ele se espalha numa onda de choque esférica, né? E ele vai ir se espalhando, digamos que esse pontinho preto é o epicentro, é onde efetivamente aconteceu o terremoto, e a onda de choque vai se espalhando, né? Então, se eu consigo medir a distância máxima que alguém sentiu esse tremor, isso aí vai ser o B, é a amplitude do abalo a partir do epicentro, né? É a distância que eu me encontro, a distância linear que eu me encontro do epicentro, tá? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, a gente quer comparar dois terremotos que aconteceram, né? Um deles foi em Atenas, na Grécia, e o outro foi na Índia. E eu nem me atrevo a dizer o nome dessa cidade. Não sei se fala Gujarat, não sei, enfim. Então, na Grécia, a escala Richter atingiu 5,9. Enquanto que na Índia, a escala Richter atingiu 7,9. Então, a gente quer saber quantas ordens de grandeza esses dois... qual é a diferença, né? Quantas ordens de grandeza o terremoto na Índia é maior do que o terremoto na Grécia, tá? É claro que quanto maior a escala Richter, mais destrutivo é o terremoto, tá, pessoal? Maior a intensidade do terremoto. Mas a gente quer saber quantas ordens de grandeza ele é maior. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou chamar esse cara aqui de 1 e vou montar uma equação para ele. R1 é igual a A1 divididos pelo período mais B. E esse cara aqui vai ser o terremoto 2. Eu vou ter R2 igual a A2 divididos pelo período mais B. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai analisar esses dois terremotos para um mesmo valor de B, né? Então, eu vou estar à mesma distância do epicentro, certo? E eu vou analisar no mesmo intervalo de tempo, né? Então, digamos que eu vou pegar 10 segundos de dados para poder analisar, comparar esses dois terremotos, tá? Então, se eu faço R1 menos R2, eu tenho... Faltou um logaritmo aqui na frente, pessoal. Deixa eu só arrumar isso aqui. Né? Porque isso aqui tem um log aqui na frente, igual log. Vou botar assim meio enviesado, tá? Só para não ter que escrever tudo de novo. Então, a gente tem logaritmo de A1 divididos por T mais B menos o logaritmo de A2 divididos por T mais B. O B, como a gente está supondo que é o mesmo, vai cancelar. Então, a gente vai ficar com log de A1 divididos por T menos o log de A2 divididos por T. O período a gente também está supondo o mesmo. Então, agora a gente vai ficar com log de A1 divididos por T divididos por A2 divididos por T. Que isso aqui é simplesmente log de A1 divididos por log de A2.
tá? Bom, eu, como sempre, não deixei espaço. Então, vou ter que fazer aqui no cantinho. Não, vou fazer melhor, pessoal. Eu vou dar pause e vou arrumar esse slide. Porque senão vai ficar muito confuso para vocês. Para aí que eu já volto, tá? Tá, pronto, pessoal. Já arrumei aqui o slide, tá? Organizei direitinho. Então, a gente tinha parado aqui. R1 menos R2 é igual ao logaritmo das razões entre as amplitudes, ok? Então, R1 e R2 são os valores na escala Richter que a gente tem, né? O R1 é 7,9 e o R2 é 5,9. Isso aqui é o logaritmo de A1 divididos por A2. 2 é igual ao logaritmo de A1 por A2. Eu quero tirar as variáveis de dentro do logaritmo. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Eu vou... como é que eu poderia dizer? Eu vou calcular a função exponencial dos dois lados. Eu vou aplicar a função exponencial dos dois lados da igualdade, tá? Então, 10 ao quadrado é igual a 10 elevado ao logaritmo de A1 por A2, né? Que a gente sabe que é simplesmente A1 dividido por A2. Então, a razão entre as amplitudes de movimentação, né? O A1, ele foi 100 vezes maior que o A2. Quem é A1? A1 foi o terremoto que teve lá na Índia. Então, o terremoto na Índia foi 100 vezes mais forte, digamos assim, do que o terremoto que teve em Atenas. Ok? Ele fez o chão se movimentar verticalmente 100 vezes mais, né? Porque a amplitude de movimento vertical na Índia foi 100 vezes maior do que o movimento vertical da Terra no terremoto em Atenas. Tá bom? Bom, outra aplicação disso é para a gente calcular o pH, né? Que é a acidez do líquido. Então, o pH de um líquido, de uma substância líquida, ele vai ser menos o logaritmo de H+, onde esse H+, é a concentração de íons de hidrogênio na solução. Tá? Então, isso aqui é com essa concentração de íons de hidrogênio na solução que a gente mede a acidez de um líquido. Bom, aqui vamos fazer um exemplo que a gente quer fazer a mesma coisa. A gente quer comparar os pHs, né? Então, aqui, ó, temos vinagres com pH 2,4 e recipientes com bicarbonato de sódio com pH 8,4. E aí, a gente quer saber quais são as concentrações de íons de hidrogênio, tá? Então, ó, se o meu pH é igual a menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio, 10 elevado ao valor de pH tem que ser igual a 10 elevado a menos o logaritmo da concentração de íons de hidrogênio. Esse menos, ele pode ir ali para cima como um expoente, isso aqui vai ser igual a 10 elevado ao logaritmo da concentração de íons de hidrogênio elevado a menos 1. E aí, a gente já conhece aquela propriedade de que 10 elevado a log de x é igual ao próprio x, né? Quando a base do logaritmo é igual à potência, ali vai ser o próprio x. Então, daqui sai que a concentração de íons elevado a menos 1 é igual a 10 elevado ao pH, ou
a concentração de íons é igual a 1 divididos por 10 elevado ao pH, né? Porque aquele menos 1 ali eu vou ter 1 sobre a concentração, e aí eu inverto para achar a expressão. Então, essa é a expressão que nos permite calcular a concentração de íons, tá? Então, letra A. No vinagre. No vinagre, nós temos que a concentração de íons é igual a 1 divididos por 10 elevado a 2,4. Deixa eu ver quanto é que dá isso. Isso aqui é aproximadamente igual a 3,98 vezes 10 na menos 3 moles por litro. E para o bicarbonato de sódio, nós temos que a concentração de íons é igual a 1 divididos por 10 na 8,4, que isso aqui é aproximadamente igual a 3,98 vezes 10 na menos 9 moles por litro. Na letra B, a gente quer saber quantas vezes a concentração de íons de hidrogênio no vinagre é maior do que no bicarbonato. Então, para isso, gente, a gente tem que fazer a razão entre a concentração de íons no vinagre e a concentração de íons no bicarbonato. Então, isso aqui é 3,98 vezes 10 na menos 3, divididos por 3,98 vezes 10 na menos 9, que vai ser igual, então, a 10 na 6 vezes maior. Qual a ordem de grandeza? Né? Então, a ordem de grandeza é o expoente. Então, a razão é 10 elevado a 6. Então, a ordem de grandeza é o seguinte. A gente diz que é a concentração de íons no vinagre é 6 vezes maior que a concentração de íons no bicarbonato. Então, a concentração de íons no vinagre é 6 vezes maior que no bicarbonato. Ok? Então, pessoal, aqui termina a nossa aula sobre... Tô maluca hoje. Termina a nossa aula sobre funções logarítmicas, tá? Como a gente combinou, então, na aula passada, na aula síncrona passada, na outra semana a gente vai ter uma aula só de exercícios de funções logarítmicas, tá? Eu fiz alguns exemplos aqui, eu vou largar uma lista de exercícios para vocês treinarem os conteúdos e depois a gente vai ter uma aula só de exercício, tá? Onde vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês. Então, sobre logaritmos era isso. Se ficou alguma dúvida, a gente se conversa, se tira as dúvidas. E era só. Espero que tenham gostado da aula. E nos vemos.
Um abraço.